Fala, fiel. Respira fundo porque hoje a conversa é daquelas que mexem com qualquer um que acompanha o Corinthians de verdade. A gente até tenta acreditar que vai rolar uma virada de chave, tenta entrar no clima de confiança depois de uma boa atuação na arena. Mas basta o time sair de casa que tudo desanda de um jeito que parece déjà vu. Esse jogo contra o Cruzeiro foi a prova mais recente disso. O resultado foi pesado, mas o que machuca é perceber que ninguém realmente ficou chocado. A sensação é de que todo mundo já esperava uma noite complicada. E isso, para um clube gigante como o Corinthians, diz muito sobre o momento que o elenco vive. Dias atrás, contra o São Paulo, o time nem encantou, mas se impôs. Fez o básico bem feito, teve gol espetacular do Memphis, 2 do Yuri, aquela atmosfera que dá a impressão de que as coisas vão se alinhar. Só que aí veio a lembrança do calendário, e lá estava escrito Cruzeiro fora de casa. O alerta ligou na hora. Não era nem questão de tática, era a confiança no emocional desse elenco, que é instável demais. E é aí que o Dorival entra no debate, porque técnico de clube grande não cuida só de posicionamento e escalação. Ele precisa ativar, cutucar, acordar o elenco. Tem jogador que ganha fortunas, mas que ainda assim precisa ser mobilizado, precisa sentir que está sendo cobrado. Caso contrário, entra em piloto automático. E é justamente esse piloto automático que vem arrastando o Corinthians durante todo o Brasileirão. O time chegou a 45 pontos, com 3 rodadas faltando, e simplesmente parou ali. Como se fosse suficiente, como se o campeonato tivesse acabado. Isso em um clube que paga salários absurdamente altos, que tem uma estrutura gigantesca e uma torcida que abraça o time em qualquer circunstância. Não dá para considerar aceitável viver de lampejos. Ainda mais sabendo que o elenco deixou escapar pontos por pura acomodação. Dorival ainda tentou argumentar depois do último jogo que a campanha era digna, que, considerando o contexto interno, era até boa. Mas não dá para aceitar esse discurso quando o Corinthians passa um Brasileirão inteiro sem lutar por nada significativo. Quando a equipe corre risco até de perder vaga em competição internacional, num ano em que quase todo mundo se classifica. Avançar na Copa do Brasil foi ótimo, mas virou muleta. Serviu para esconder o desempenho pífio em boa parte das rodadas. E agora o problema bateu na porta. O Cruzeiro entrou em campo com fome, velocidade e organização. O Corinthians entrou como quem só quer que o tempo passe logo. A diferença apareceu desde o primeiro toque. A defesa do Corinthians parecia desligada, apática, completamente perdida diante das subidas em velocidade. O time mineiro usou exatamente a mesma jogada que vem usando o campeonato inteiro: infiltração rápida pelas pontas e finalização com o Caio Jorge. Todo mundo sabe como eles jogam, menos o Corinthians, que parecia enfrentar um adversário desconhecido. As laterais viraram um corredor livre. O Matheus Bidu, que já vinha oscilando bastante, teve uma atuação que deixou a sensação de que o Corinthians estava com 2 jogadores a menos no setor. Do outro lado, o Mateuzinho participou pouco. Errou praticamente tudo, acertando um único cruzamento. A defesa como um todo parecia uma linha desenhada na areia que o Cruzeiro apagava com qualquer arrancada. 7 finalizações no gol contra 0. Isso diz tudo. O Cássio praticamente assistiu ao jogo do outro lado do campo sem ser exigido em momento algum. E quando um goleiro não suja o uniforme, é porque o adversário nem precisou se esforçar tanto. Dorival ainda tentou mexer no intervalo, desmontou a linha de 5, colocou energia nova com Carrilho, André e Vitinho. Mas não deu nem tempo de testar a ideia.
Em poucos minutos, o Cruzeiro marcou de novo, mais uma vez aproveitando a fragilidade defensiva. Era como se cada erro do Corinthians fosse um convite para o adversário atacar. Depois, veio o terceiro gol. Em outro contra-ataque daqueles que qualquer um consegue prever quando o time está exposto. O longo até tentou, mas a bola entrou e é até difícil dizer que foi injusto, porque poderia ser ainda pior. O Cruzeiro ainda marcou um quarto gol que foi anulado e poderia ter ampliado mais se quisesse manter o ritmo. E no meio de um jogo que já era um desastre coletivo, ainda teve mais problema individual. José Martins conseguiu ser expulso de novo em mais uma atitude que ninguém entende. Foi um lance bobo, desnecessário, daqueles que ninguém espera ver de um jogador profissional. Há cerca de uma semana, ele já tinha sido expulso no entreviro com o zagueiro adversário. Agora, com um jogo já perdido, ele acerta o adversário com o braço e deixa o time ainda mais fragilizado. O Dorival, no pós-jogo, tentou explicar, mas nem ele parece entender. E como explicar? É complicado quando o próprio elenco parece não entender a gravidade do momento. O elenco inteiro parece anestesiado. Entra em campo como se estivesse cumprindo tabela, esperando apenas chegar o dia da semifinal da Copa do Brasil. E é justamente isso que revolta o torcedor, porque a diferença de atitude é gritante. Em mata-mata, o time vira outro, corre, pressiona, se dedica. No Brasileirão, parece um grupo que não quer se cansar. Isso é o tipo de coisa que irrita qualquer torcedor, porque mostra que o problema não é técnico, é emocional, é mental, é falta de compromisso. A semifinal ganhou um peso que não tinha antes. A pressão agora é gigantesca. O elenco transformou aquele jogo em obrigação, porque colocou o Brasileirão de lado, como quem ignora uma prova durante o ano e depois precisa tirar nota máxima no exame final. E se não vier a classificação, sobra para todo mundo. Dorival perde escudo, jogador perde paciência da torcida. É a conta que chega quando o foco é mal direcionado. E enquanto isso, o campeonato segue e o Corinthians estacionou em 45 pontos. 3 partidas restantes para tentar, pelo menos, terminar o ano com um mínimo de decência. Mas a impressão é que muitos ali já estão guardando energia, pensando apenas na Copa do Brasil, correndo menos para evitar risco de lesão. Fica difícil aceitar que um time desse tamanho trate o Brasileirão como se fosse um amistoso prolongado. E tudo isso explode na insatisfação da torcida, que acompanha, gasta dinheiro, dedica tempo e vê o time passear em campo como se estivesse fazendo um favor. O torcedor que fica na frente da televisão nas noites de domingo vira refém da esperança que nunca se concretiza. E quem foi ao Mineirão encara a frustração de ver o time ser dominado do primeiro ao último minuto. Fiel. A sensação que fica depois desse jogo é de um Corinthians que anda carregando um peso que ele mesmo construiu. Não é apenas sobre perder, porque derrota faz parte do futebol, mas é sobre a forma como ela acontece, sobre a postura que o time vem repetindo ao longo do campeonato. A impressão é de que o Corinthians entra em campo esperando que alguma coisa aconteça por obra do destino, e não porque o time provocou, correu, pressionou. A apatia é tão evidente que até os adversários parecem entrar mais tranquilos, conscientes de que se fizerem o básico com intensidade, vão encontrar espaços do tamanho do Mineirão. Isso não combina com a camisa que pesa tanto, com a torcida que carrega esse clube como se fosse parte da própria vida. E quando um elenco se acostuma a jogar em ritmo lento, a tomar decisões frouxas, a tratar erros como algo natural, o time inteiro afunda junto. É o que estamos vendo. Não é uma questão individual.
não dá para apontar um único culpado. O problema é coletivo, emocional e até comportamental. O Corinthians não se reconhece em campo e talvez nem os próprios jogadores se reconheçam. Aquele espírito que sempre fez o time se superar, que sempre transformou o jogo difícil em imposição, parece guardado dentro de um armário esperando o mata-mata chegar. E isso explica muito sobre a fase atual. O torcedor percebe esse distanciamento e sente que o time não se conecta com a realidade. É frustrante ver jogadores caminhando em campo, enquanto o Cruzeiro acelerava como se cada bola fosse uma final. O contraste é gigantesco. De um lado, um adversário que entendeu a fragilidade alvinegra e não teve piedade. Do outro, um Corinthians que, quando perdia a bola, recuava olhando, sem pressionar, deixando o Cruzeiro progredir como se fosse um treino. O Caio Jorge encontrou espaços que em jogo grande não deveriam existir. Recebeu livre, atacou as costas da zaga, fez o que quis. Essa parte é dolorosa, porque mostra que o problema não é só técnico, é falta de concentração mesmo. E quando o time não está concentrado, o emocional vira poeira. Foi exatamente o que aconteceu com o José Martins, que nesse momento vive uma fase de descontrole inexplicável. Ser expulso 2 vezes em tão pouco tempo, sem motivo claro, sem uma disputa real, só piora o clima. A expulsão contra o Bragantino já tinha chamado atenção. Foi um lance bobo, infantil. Agora, contra o Cruzeiro. Em um jogo já perdido, entregar um cotovelaço sem sentido só aumenta o desgaste com o técnico e com a torcida. É o tipo de lance que mostra que o jogador não está com a cabeça alinhada com o que o clube precisa. O Dorival, na coletiva, tentou encontrar palavras. Analisou o lance com cuidado, mas ficou evidente que nem ele sabe como conduzir esse momento emocional do atleta. E o problema é que o grupo inteiro parece frágil mentalmente. Toma um gol e desmorona. Toma o segundo e vira passeio. Toma o terceiro e desligam completamente. É algo que não combina com a identidade histórica do Corinthians, que sempre cresceu na dificuldade, sempre mostrou entrega quando tudo ficava mais pesado. Hoje, parece o contrário. Quando a pressão aumenta, o time encolhe. É aí que entra a torcida, que está irritada, cansada, exausta de ver repetição dos mesmos erros. A fé que o torcedor deposita no time não está recebendo retorno dentro de campo. O Corinthians joga como se estivesse no meio de uma temporada tranquila, sem cobrança, como se estivesse cumprindo o cronograma e não competindo. E, enquanto isso, faltam poucos dias para uma semifinal que pode transformar o ano ou destruir de vez o clima interno. O elenco sabe disso. O Cruzeiro sabe disso. A torcida sabe disso. O país inteiro sabe disso. Por isso, a pressão do mata-mata cresce tanto. E aí surge uma contradição curiosa. A torcida está preocupada, claro, mas há um ponto que muitos discutem. Não é que o Corinthians não tenha condições de brigar na semifinal. A questão é justamente que o time joga de maneira completamente diferente quando é mata-mata. Parece que uma chave vira, o time passa a disputar, diminuir espaços, correr o que não corre no Brasileirão. E isso mostra o quanto esse elenco escolhe quando vai se dedicar. É revoltante para o torcedor ver que existe capacidade, mas ela só aparece quando convém aos jogadores. E essa escolha não vai passar impune. A semifinal tem tudo para ser o divisor de águas do ano, especialmente para o Dorival. Apesar de tudo que ele contribuiu, de todas as dificuldades que enfrentou desde que chegou, ele também sabe que o torcedor não vai aceitar uma eliminação depois de tamanha negligência no campeonato.
Quando o treinador virou símbolo da organização defensiva e depois voltou a ver o time sofrer goleadas, a cobrança triplicou. A semifinal virou quase uma prova de sobrevivência dentro do clube. Enquanto isso, no Brasileirão, o Corinthians caminha lentamente para encerrar uma campanha que dificilmente será lembrada com carinho. 45 pontos, restando 3 jogos. Sem brigar por nada relevante e podendo até ver times que mantiveram regularidade ultrapassar e empurrar ainda mais o Corinthians para baixo na tabela. Jogadores que têm qualidade e capacidade de decidir simplesmente andando em campo, como se o torcedor fosse obrigado a entender que estão poupando energia para outro objetivo. Nunca foi assim no Corinthians e não pode passar a ser. E o mais impressionante é ver como o Cruzeiro, um time que também enfrentou turbulências durante a temporada, entrou em campo com total fome e concentração. Eles sabiam exatamente onde atacar, sabiam exatamente como o Corinthians reagiria. Sabiam que a cada passe vertical a defesa iria recuar demais e abrir um buraco. A estratégia do adversário foi tão simples quanto mortal. E ainda assim, o Corinthians não teve resposta. Não teve pressão no portador da bola, não teve linha compacta, não teve cobertura nas laterais, não teve aproximação no meio. Nada. Enquanto isso, o torcedor sente que cada minuto no estádio ou na frente da televisão vira um teste de paciência. O Corinthians coleciona partidas em que a torcida acredita que o time finalmente vai engrenar, e logo em seguida o elenco mostra que ainda não entendeu a responsabilidade que carrega, e assim o clima vai ficando cada vez mais tenso. A semifinal da Copa do Brasil se transformou numa espécie de último fio de esperança do ano. E isso é perigoso, porque toda a pressão acumulada pelo fracasso no Brasileirão cai justamente no confronto mais difícil possível. O pior é que, até lá, o time ainda precisa jogar 3 rodadas que parecem intermináveis. Partidas que servem apenas para tentar salvar um mínimo de dignidade, mas que muitos jogadores encaram como se fossem apenas burocracia. A dúvida que fica é: como um clube desse tamanho pode conviver com tanta oscilação emocional? Como esse elenco conseguiu transformar uma temporada de potencial em um roteiro tão frustrante e irritante para sua torcida? Tudo isso desemboca na sensação que tomou conta depois do jogo contra o Cruzeiro. Um misto de vergonha, desânimo e cobrança. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando, o clima no futebol brasileiro ganhou novos contornos após uma movimentação inesperada nos bastidores jurídicos. Circula com força nos corredores do Parque São Jorge o rumor de que o STJD teria finalmente feito justiça, devolvendo ao Corinthians uma vitória que havia sido retirada por decisão anterior. A notícia ainda não foi oficializada pelas instâncias máximas, mas já provoca um burburinho intenso entre dirigentes, comentaristas e torcedores, que enxergam no episódio um novo capítulo da eterna disputa entre clubes e tribunais. Segundo vozes próximas ao processo, a reviravolta teria sido motivada por uma reavaliação minuciosa de documentos e depoimentos que, supostamente, teriam sido ignorados na primeira decisão. A possibilidade de que o Corinthians seja beneficiado reacendeu debates antigos sobre interferência jurídica no esporte, bastidores nebulosos e pressões vindas de diversas frentes. Enquanto os alvinegros celebram discretamente, ainda com cautela, a chance de recuperar 3 pontos fundamentais, outros clubes demonstram irritação crescente.
Há relatos de que dirigentes rivais estariam preparando notas oficiais e pedidos de revisão, alegando que a mudança de entendimento do tribunal abriria precedentes perigosos para o campeonato. Alguns afirmam, em tom de confidência, que o caso pode desencadear uma série de recursos cruzados, capazes de transformar a tabela da competição em um mosaico imprevisível. Nas arquibancadas, o clima também é de divisão. Para torcedores corintianos, trata-se de corrigir uma injustiça. Para os demais, seria mais um episódio de favorecimento velado. Nos programas esportivos, comentaristas discutem a possível devolução da vitória como se fosse um mistério de novela. Há quem diga que a pressão popular pesou, enquanto outros apostam em influência política. Nos grupos de mensagens, prints circulam com supostos trechos de decisões, pareceres e votos de auditores, embora nada tenha sido confirmado publicamente. Se a reviravolta for anunciada nas próximas horas, promete mexer profundamente com o humor do campeonato e reacender rivalidades históricas. Por enquanto, o que se tem é apenas o rumor, mas ele já é alto o bastante para ecoar por todo o país. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!